Queridos, no Senhor nós podemos descansar, e olhando para essa pandemia toda, tudo que tem acontecido, nós podemos confiar, que mesmo que o trovão e o mar se erguendo venham, nós podemos descansar no Senhor. Queria continuar meditando nessa manhã a respeito daquilo que já fizemos, pensar na morte e ressurreição do Senhor Jesus, pensar nesse sacrifício por amor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Vou ler a partir do versículo 28. Mas eu quero refletir com vocês numa expressão que se encontra no versículo 30. Então, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Aqui João narra a morte de Jesus, a morte na cruz, e diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Tetelestai. Essa é uma palavra grega. Essa aqui é uma expressão que era muito comum da época, e é sobre essa expressão que eu quero compartilhar com vocês. Tetelestai. Está consumado. O que o Senhor Jesus fez, e o que nós celebramos e lembramos e proclamamos com a ceia, é isso que eu queria explicar, estudar e refletir com vocês nessa manhã. Atualmente nós não gostamos muito de contemplar o horror da cruz. Por isso muitos religiosos, e aqui não é uma crítica, mas nós procuramos enfeitá-la. Deixamos a cruz quase que bela, transformamos a cruz numa linda joia de brilhantes e pedras, colocamos nas paredes, colocamos como enfeite, mas nós não podemos esquecer que a cruz, a crucificação, a morte na cruz, significava para aquela época vergonha. Era uma morte lenta e agonizante. No momento em que as pessoas se veem perto da morte, na beira da morte, normalmente ou muitas vezes o medo aparece, as máscaras caem. É no momento da morte que Jesus diz uma frase, uma palavra só, que para nós é uma expressão: está consumado, tetelestai, que não é uma expressão de medo, não é uma expressão de derrota, mas é uma expressão de vitória. É isso que eu quero conversar com vocês. Mas diz a história que algumas pessoas, bem próximo da morte, elas se revelam ou revelam os seus medos. David Hume, um ateu, no meio da morte, morrendo lentamente, ele começa a gritar dizendo que estava em chamas, e diz a história que o seu desespero foi uma cena terrível. Hobbes, um outro filósofo inglês, diante da morte, ele começa a dizer que ele estava diante de um terrível salto nas trevas. Um outro escritor, Goethe, diz: mais luz, preciso de mais luz. Mas Jesus Cristo, na hora da morte, perto da morte, ele não diz uma frase de medo, de desespero, de angústia, mas ele diz: está consumado. Essa foi a sexta palavra que Jesus disse na cruz. Está registrada aqui no Evangelho de João 19:30. E quando nós olhamos, comparando com todas, são 7 palavras que Jesus disse na cruz, mas comparando com as outras, nós percebemos que nesse final ele não é uma simples palavra mencionada, mas é um grito. Ele brada em alta voz: está consumado. Essa declaração não foi um gemido de um homem derrotado, não foi uma palavra de derrota, não foi o está acabado. Ali, normalmente, como nós usamos aos 33 anos de vida, onde muitos dizem que está começando ainda, que tem muita coisa pela frente para viver, Jesus não diz um estou acabado, simplesmente como acabou a minha vida, mas um está consumado, derrotando os seus inimigos, decretando o final de tudo, dizendo tetelestai. E é isso que eu quero conversar com vocês, porque
quando nós estudamos, e quando eu comecei a estudar essa expressão, tetelestai, que na língua grega e no tempo usado, significa literalmente, está consumado, permanece consumado e estará para sempre consumado. Está consumado, permanece consumado e estará para sempre consumado. Por isso que quando nós celebramos a ceia, essa mesa é uma declaração de vitória final. Acabou. Jesus venceu os seus inimigos na morte e ressurreição da cruz. Jesus acabou com o inferno, acabou com o diabo. Jesus decretou a vitória final. Tetelestai, está consumado. Mas quando eu fui estudar essa expressão, essa palavra no grego, embora ela não seja muito conhecida para nós, ela era muito familiar para a época. E quando a gente estuda a Bíblia, o legal é a gente entender o que as expressões, as parábolas, as histórias narradas, elas soavam nos ouvidos daquela época, de quem ouvia. E vários estudiosos e arqueólogos, eles olharam e perceberam que essa expressão era comum. Eles não usavam simplesmente na esfera religiosa, mas tetelestai, está consumado. Essa expressão era usada em várias áreas da sociedade. E é isso que eu queria refletir com vocês e ver como é interessante perceber isso. E aí eu já vou trazer algumas aplicações em cada área que eu falar aqui. Eu já vou trazer uma aplicação para a gente refletir um pouco sobre o que Jesus quis dizer com tetelestai, está consumado, naquele momento de dor, naquela hora ali na cruz. A primeira esfera da sociedade que usava tetelestai era com relação aos servos. Quando um senhor mandava um escravo fazer uma tarefa, ele, ao completar a tarefa no tempo certo e do jeito certo, ele voltava para o seu senhor e falava: tetelestai, terminei a tarefa que me deste para fazer. Isso significava que o serviço fora feito do jeito que o seu senhor tinha pedido, do jeito que o seu senhor tinha determinado e na hora correta. Então toda vez que um servo terminava uma tarefa, ele chegava para o seu senhor e dizia: tetelestai, eu concluí a tarefa que o Senhor me deu para fazer. Quando Jesus Cristo naquela cruz diz tetelestai, Ele está dizendo para Deus: eu vim e eu concluí a tarefa que o Senhor, o Pai, me deste para fazer. Quando nós olhamos nas Escrituras, Jesus Cristo é o servo de Deus. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele diz que ele se esvaziou a si mesmo. Versículo 5 de Filipenses 2 fala: tenha a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós pegamos as primeiras palavras de Pedro no livro de Atos, as primeiras pregações de Pedro, por 4 vezes ele se refere a Jesus como servo. Quando você pega o livro de Isaías, e aqui John Stott fala muito sobre isso, ele fala que no livro de Isaías tem 4 cânticos que ele chama justamente de cântico do servo, onde mostra Jesus como servo sofredor, mas mostra Jesus também como um servo que quer ensinar, um servo que quer aprender, um servo que quer evangelizar, que não está preocupado só com os judeus, mas com todas as nações, e conclui com esse servo salvador, sofredor, mas salvador, que levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus veio à terra como um servo, para concluir a obra especial que o Pai tinha dado para ele. Por isso que ele diz: consumei a obra que me confiaste para fazer. Na oração sacerdotal, no Evangelho de João capítulo 17, ele fala: eu completei a obra que o Senhor me deste para fazer. Quando os discípulos estavam discutindo entre eles sobre qual deveria ser o maior, Jesus, ele vem, censura o egoísmo deles e fala: pois no meio de vós, quem quer ser o maior tem que ser como um servo. Marcos 10:45, ele conclui essa discussão dizendo: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na última ceia, Evangelho de João capítulo 13, Jesus toma a posição de servo e lava os pés dos discípulos. Mas o maior ato de serviço é
a sua morte e ressurreição, a entrega da sua própria vida, por amor a mim e a você, numa cruz. A aplicação que eu faço disso é que, se Jesus é o nosso modelo de servo, e se nós devemos servir como Ele serviu, inclusive Filipenses 2,5 fala, seja a mesma atitude de vocês, a mesma atitude, a de Cristo Jesus. Nós devemos servir uns aos outros. Nós devemos aprender ao serviço cristão. Nós devemos não só aprender como algo a ser ensinado, como uma pregação, mas nós devemos colocar isso em prática. Jesus Cristo serviu não somente os seus amigos, Jesus serviu a todos. Jesus serviu sem olhar a resposta do outro. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus molhou o pão ali, molhou o pão no vinho, né, e deu para Judas com as suas próprias mãos. Isso era um sinal de uma atitude de amor. Isso é uma outra mensagem, mas essa é uma atitude linda. Ele está dizendo, eu quero ser amigo de você, mesmo você me traindo. Jesus serviu a todos. A gente precisa aprender a servir as pessoas. Aquela ideia de fazer o bem sem olhar a quem. Toda segunda-feira a gente tem o Projeto Belém. No Projeto Belém a gente entrega marmitas a homens de rua. E realmente quando toda segunda-feira a gente olha, tem vezes que você fala, puxa vida, é um ministério que você não vê muito resultado. Às vezes você parece que está ali e está enxugando gelo. Parece que você não está fazendo muita diferença. E essa semana eu tive uma experiência interessante, porque bateu, por causa dessa situação atual, e por nossa igreja ser uma igreja de centro, e o pessoal também já conheceu o Projeto Belém, bateu um homem de rua, até estava bem vestido, e ele pediu para conversar. Eu saí na rua e fiquei conversando com ele ali na calçada, e parecia que a história era verdadeira. Eu estava acreditando nele, acreditei nele. E ali conversando com ele, poxa, falei, eu vou te ajudar, eu vou tentar juntar algumas células, sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou te ajudar. Eu falei, eu não te dou dinheiro. Ele queria passagem, falei, eu te dou passagem, eu não te dou dinheiro, mas eu te dou a passagem, para onde sua família, né, onde ele falou. E aí quando eu entrei, estava ali a Patrícia e a Claudinha, nossas secretárias, e a Patrícia falou, eu acho que é um cara que fica aqui, ele bebe, ele sempre vem meio arrumadinho e tal. E aquilo murchou meu coração. Aí murchou meu coração, eu falei, puxa vida, mas tudo bem. Eu combinei para ele assim, para ver se ele volta mesmo, né? A gente tem esse hábito. Eu falei, então sexta-feira você volta aqui que eu te atendo e a gente conversa. Mas aquilo murchou meu coração. Nem falei com nenhuma célula, fiquei ali conversando, mas orando. Vamos ver se ele vai voltar na sexta-feira. Sexta-feira eu vim para a igreja, e aí de repente a Patrícia falou, ele está te esperando. E a Patrícia falou, pastor, não era ele não. Eu confundi, não é o camarada que fica bebendo, é outra pessoa. Gente, aquilo aqueceu meu coração. E se fosse o outro também, é claro, eu não ia dar dinheiro, né? Mas eu estava acreditando nisso. Sabe quando aquele negócio você acredita e fala assim, puxa vida, será que a gente não tem mais discernimento? O discernimento está falho e tal. Mas quando ela falou, aquilo aqueceu meu coração de tal jeito. E aí eu falei, então entra aqui. E aí eu juntei ele ali na minha sala, e a gente começou a conversar, eu orei com ele, expliquei, falei do plano da salvação, e eu falei, eu vou comprar a passagem para você, e não vou te dar dinheiro, mas eu te coloco no ônibus, e aquilo eu não sei o que vai ser dessa vida. O nome dele é Fernando. Eu não sei o que ele vai fazer na cidade que ele chegar, eu não sei se ele vai voltar para a família dele, não sei se ele vai conseguir um emprego. Mas o fato é que Jesus nos chamou para servir. Como a história que minha esposa me contou essa semana, de um vídeo que está circulando no WhatsApp, de uma moça, que o irmão ganhou um livro nos Estados Unidos. E de repente, aquele livro tocou tanto a vida dele, que ele distribuiu para a família. E ela recebeu esse livro do irmão, e lendo, chamou a atenção dela uma história, que era de pagar o pedágio para o carro que estava atrás. E ela resolveu fazer isso. E ela chegou no pedágio, estou pagando o pedágio para o camarada ali de trás. E aquele cara depois foi atrás dela e falou, mas por que você fez isso tal? E pegou o telefone dela. E aquele camarada também foi tocado. E chegando em São Paulo, ele olhou para trás de um pedágio, era uma Kombi mais velha. E ele falou, estou pagando o pedágio para essa Kombi aqui de trás. E ele saiu do carro e falou assim, o pedágio de você está pago, eu estou acertando aqui. E aquele casal naquela Kombi começou a chorar. E aí falou que estava vindo da Bahia, tinha deixado os filhos na Bahia, e que estava precisando, vindo tentar a vida.
E aí o rapaz falou assim, mas o que você faz? Ele falou, eu sou pedreiro, servente de pedreiro. E ele falou, eu tenho uma construtora, vamos conversar amanhã e você vai trabalhar comigo. Essa atitude de servir, sem saber a resposta do outro. Aquela moça, você diz, mas o carro aqui é bom. De repente o dono de uma construtora tinha um bom carro. Falou, aquele carro é bom, não vou pagar para ele. Olha o que acontece. A ideia do reino do bem que se espalha, o amor que transcende as paredes, essa é a ideia. Jesus como servo, tetelestai, eu concluí a obra que me deste para fazer. Mas não é só como servo. Sabe que no meio entre os sacerdotes, os religiosos, eles também tinham essa expressão. E não só entre os judeus, os sacerdotes gregos também, quando as pessoas vinham trazer aos deuses as suas oferendas, eles examinavam para ver se estava perfeito, se a oferenda estava correta, e eles falavam, tetelestai, pode sacrificar. E os judeus também tinham uma expressão semelhante, tanto no hebraico e depois no grego, para olhar, porque o cordeiro tinha que ser sem defeitos. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai perceber que tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula. E eles olhavam toda aquela a oferta, né, que eles iam dar para Deus, e eles falavam, tetelestai, essa oferta está apta, essa oferta está pronta a ser sacrificada, a ser entregue. Jesus Cristo, Ele é o tetelestai, a oferta perfeita para Deus. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, sem defeito, sem mácula, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus, no momento do seu batismo, abre o céu, e uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, este é meu filho amado, a ele ouvi. Ele está botando um selo, Deus Pai, colocando um selo no Filho, dizendo, sigam-no, ele é a oferta perfeita. E como podemos saber que Jesus foi essa oferta perfeita? Você não vê nenhum relato dos discípulos dizendo que Jesus enganou, mentiu, fez alguma coisa errada. Jesus passou por todas as tentações, mas sem pecado. Os seus inimigos não tiveram como acusá-lo. Os seus inimigos tiveram que pagar para falsas acusações, falsas denúncias. Pilatos, o governador romano, quando chega diante de Jesus, fala, eu não vejo crime nesse homem. Eu não vejo nada que o incrimine. E quando ele coloca lá Jesus, Rei dos judeus, na lápide da sua cruz, as pessoas ficam bravas. Não, fala que ele se dizia. Ele fala, o que eu escrevi, escrevi. Jesus é a oferta perfeita. Ao próprio Judas confessa dizendo, pequei traindo sangue inocente. Todos que circularam ao redor de Jesus, todos que conheceram Jesus podiam dizer, tetelestai, ele é o sacrifício perfeito, ele é o sacrifício sem mancha, sem defeito. A aplicação que eu faço nessa questão entre os sacerdotes do uso do tetelestai, nós não somos perfeitos. Mas Romanos capítulo 12, 1 e 2 fala que nós devemos entregar o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como o pastor Jean fala, e já falou alguma vez, nós somos o sacrifício, e nós somos os sacerdotes. Porque 1 Pedro 2,9 vai falar que nós somos sacerdotes reais. Então nós pensamos na nossa vida como um sacrifício, e nós pensamos na nossa vida como sacerdotes reais. Nós precisamos lutar para sermos a melhor entrega para o Senhor Jesus. Não seremos perfeitos de maneira nenhuma, mas nós devemos lutar sim, para que as nossas atitudes agradem ao Senhor Jesus, para que o nosso falar e a motivação do nosso coração agrade ao Senhor Jesus. Uma coisa que mudou no jeito de educar as crianças, a gente tem aquela, poxa, mas se você desobedecer, você vai deixar o papai triste. Se você fizer isso, você vai deixar a mamãe triste. E uma vez eu li num livro, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, e ele falando que a gente tem que mudar o foco para dizer, você quer deixar o coração de Jesus triste? O que Jesus faria nesse lugar? Você quer entristecer o coração de Deus? Você, quando desobedece o papai e a mamãe, você não deixa o coração do papai triste, você deixa o coração de Deus, o coração de Jesus triste. Eu confesso para você que no começo, quando você fala para a criança, ela olha e fala assim, entre o papai que eu estou vendo, Jesus que eu não estou vendo, mas quando ele cresce no conhecimento de Deus, eles vão entendendo, e essa frase tem um efeito poderosíssimo. Você quer deixar o coração de Jesus triste?
Você é o sacrifício, você é o sacerdote. Faça de uma maneira que agrade ao coração do Senhor, que a gente chegue no final da vida para falar, tetelestai, o sacrifício sou eu, e esse sacrifício lutou para ser de um jeito que agrade o teu coração. Mas é interessante também que ele falava, essa expressão era usada entre os artistas. Entre os artistas eles também usavam. Quando os artistas completavam uma obra, completavam um quadro, uma pintura, eles davam um passo para trás, e aí eles observavam, e quando eles realmente tinham terminado aquilo, eles falavam tetelestai, ou seja, concluir, o quadro está pronto. A morte de Jesus na cruz, ela completa esse quadro, que o autor, o artista mor, Deus estava pintando desde a história, desde toda a eternidade. A história que ele vinha escrevendo havia séculos, aquela revelação progressiva. Na morte e ressurreição de Jesus, esse quadro é completo. Para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, para as pessoas que não entendem Jesus Cristo, o Antigo Testamento se torna algo meio nebuloso, às vezes até meio sinistro. Você olha para os rituais, você olha para as invasões, você olha para a conquista da terra prometida. Se você não conhece a Jesus Cristo, você olha para o Antigo Testamento com todo aquele cerimonial, como se você estivesse andando numa galeria de artes, cheia de quadros, mas com as luzes apagadas. Você circula por aquela galeria e lê os textos e lê as histórias, mas é difícil de entender as profecias messiânicas, tudo que está acontecendo. Mas quando vem Jesus Cristo, e quando ele começa a explicar, e na sua morte e ressurreição ele diz tetelestai, é como que essa galeria, de repente as luzes se acendem, e você começa a enxergar o Antigo Testamento olhando para Jesus Cristo, e você consegue ter uma pregação cristocêntrica olhando para o Antigo Testamento, e você consegue olhar o Antigo Testamento firme para Jesus, pensando que todas aquelas profecias messiânicas, tudo aquilo que estava acontecendo, sempre foi pela graça, e sempre apontando para Jesus Cristo, o Messias que viria. Na sua morte e ressurreição, quando ele diz tetelestai, ele acende as luzes, ele esclarece, ele fala, completei esse quadro, essa revelação progressiva chega em Jesus Cristo, ele fala, agora nós entendemos. Isso é muito claro, quando Jesus Cristo ressurreto caminha com os discípulos de Emaús, aqueles 2 discípulos caminhando, no caminho de Emaús, eles chegam para Jesus e eles falam, só o Senhor não sabe o que está acontecendo aqui? E Jesus pergunta, mas o que? Ele fala, não, porque Jesus, que se dizia profeta, veio, falou, e nós o seguimos, mas ele morreu, e nós esperávamos que fosse ele que ia trazer a libertação. E aí Jesus Cristo ali diz que começa a explicar, desde os profetas, todas as profecias, até chegar no Novo Testamento, até chegar no tempo dele. E a Bíblia fala depois, quando ele parte o pão, a ceia, quando ele dá graças e parte o pão, os olhos daqueles 2 discípulos são abertos. Tetelestai, completou o quadro. A aplicação que eu faço aqui, é que assim como um artista, que quando termina o seu quadro, ele dá um passo para trás, para dizer tetelestai, eu completei esse quadro. É como se ele dissesse tetelestai, dando glória a Deus. A nossa vida deve dar glória a Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve trazer glória a Deus. Quando eu dou bom testemunho no trabalho, eu trago glória para Deus. Quando eu tenho paciência nessa época de quarentena, e não estouro em casa com a minha esposa, com os meus filhos, eu trago glória para Deus. Quando os meus negócios, eu não sonego imposto, eu faço tudo direitinho, eu trago glória para Deus. Quando eu fico nesse tempo de home office, não fingindo que eu estou trabalhando, não colocando lá o computador, mas realmente honrando o meu trabalho, cumprindo a hora que eu tenho para fazer, eu trago honra e glória ao nome do Senhor. A nossa vida deve honrar e glorificar ao nome de Deus. Que a gente possa também falar tetelestai, glórias a Deus. Quando fala ser sal da terra e luz do mundo, fala para que as pessoas,
olhem as suas obras e tragam glória, e glorifiquem ao nome do Senhor. Que a gente seja sal da terra e luz do mundo, para trazer glórias a Deus. E por fim, entre os mercadores, no comércio eles também usavam essa expressão tetelestai. Era uma palavra usada entre os servos, entre os sacerdotes, entre os artistas, mas também no meio comercial também tinha essa expressão tetelestai, porque o termo significava: a dívida está completamente paga. É como se fosse, naquela época não tinha Casas Bahia, né, Lojas 100, os crediários, mas quando você ficava devendo para alguém, e falava: vou te pagar de pouquinho em pouquinho, eu vou te pagar com as primícias do meu colheita e tal, e quando chegava no final, que ele terminava o pagamento, ele recebia do seu credor um papelzinho com tetelestai: a dívida foi paga, ou seja, quitado, o débito fora totalmente pago. Nós pecadores temos uma dívida impagável com o Senhor. Nós não temos como pagar essa conta. Mas Jesus Cristo, quando Ele diz tetelestai, significa: a dívida foi paga. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses: nós tínhamos uma dívida que nos era contrária, mas ali na cruz Ele pagou essa dívida, e Ele expôs os seus inimigos publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Na cruz Ele cancelou esse escrito de dívida que nos era contrário. Na cruz Ele disse tetelestai: eu paguei aquilo que você não pode pagar. Eu paguei a sua dívida, os seus pecados, toda a sua conta que era contrária, que você não teria como pagar. Eu paguei com o meu sangue. Eu derramei na cruz sangue inocente para pagar a sua dívida. Essa conta foi satisfeita com o sangue. 1 Pedro vai falar que a nossa dívida não foi paga com ouro, prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Jesus se fez pecado por nós, e Jesus pagou a dívida que era nossa. O lugar da cruz era meu, o lugar da cruz era seu, mas Jesus tomou o nosso lugar e pagou a dívida que era nossa, dizendo tetelestai: a dívida está paga. A aplicação que eu faço com relação a isso é que se essa dívida está paga, totalmente paga e eternamente paga, eu quero trazer para a nossa realidade pensando no perdão. Efésios 4:32, o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como fomos perdoados em Cristo Jesus. Se nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus numa cruz, nós devemos perdoar uns aos outros. Se a nossa dívida foi paga, será que nós não devemos perdoar as dívidas? Como nós falamos na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Será que nós podemos fazer essa oração? Será que nós temos coragem para perdoar assim como o Senhor nos perdoou? E a Bíblia fala em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não ficou esperando um pedido de perdão para perdoar. Será que a gente quer perdoar? Não, eu quero ver se ele se arrependeu primeiro. Eu quero que ele pague primeiro para depois perdoar. Eu quero que ele reconheça primeiro para depois perdoar. Eu quero que a gente coloque um monte de condição para liberar perdão. Mas Jesus te perdoou ainda sendo você um pecador, sem esperar a tua resposta. Ele perdoou. Ele cancelou a tua dívida. Será que nós não devemos exercer esse mesmo perdão às outras pessoas? Perdoar? Mas eles não pediram perdão para mim, pastor. Ele ainda não reconheceu. Perdoa, libera o perdão no teu coração. Mas eu quero que ele pague. Perdoa. Só você está preso, só você está amarrado. Libera esse perdão. Tetelestai. Está consumado, significa a dívida foi quitada. Os pecados foram perdoados, a dívida foi paga. Eu concluo dizendo então que tetelestai era uma expressão familiar, dita não por um homem derrotado na beira da morte, mas dita por um homem valente,
vitorioso, uma expressão de vitória, uma obra consumada. Quando ele grita em alta voz, dizendo tetelestai, que todas as referências do Antigo Testamento se completaram ali, que todas as profecias do Antigo Testamento estavam se concluindo ali, que tudo aquilo que tinha dito sobre ele, sobre o Messias, estavam ali cumpridas e terminadas. Tetelestai, desde o Gênesis, desde a queda do homem, quando ele começa um processo de revelação, de redenção, de restauração do relacionamento, o homem com Deus, Jesus Cristo vem e diz tetelestai, está consumado, essa aliança é refeita, essa aliança é renovada, essa aliança não está terminada, e nós podemos viver hoje, celebrando essa ceia, celebrando a mesa. Eu quero que você entenda que aqui é o tetelestai. O que nós celebramos hoje com o corpo, o pão, e o sangue, o suco de uva, significa esse tetelestai, está consumado, permanece consumado, e estará para sempre consumado. Ele completou a obra do Pai. Você pode desfrutar dessa ceia, não somente hoje. Que essa palavra seja para a tua semana, que essa palavra seja para a tua vida, que a gente lembre sempre, que a morte e o sacrifício de Jesus na cruz, foi para produzir algo prático em cada um de nós, não foi simplesmente para, puxa, já estou no céu, pronto, me resgatou, me tirou do inferno, me levou para o céu, não, mas é para transformar a tua vida no hoje, para mudar o teu comportamento no hoje, para mudar as tuas atitudes no hoje, para que essa semana, esse tetelestai, está consumado, seja algo prático na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso falar, no nosso pensar, nas motivações do nosso coração. Tetelestai, está consumado. A pergunta-chave do cristianismo não é o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. A frase, a expressão-chave do cristianismo é: está feito. Não é o que você precisa fazer para conquistar a salvação, não é o que você precisa fazer para herdar a vida eterna, não é o que você precisa fazer para mudar a tua história, não é o que você precisa fazer para entrar no céu. A expressão-chave no cristianismo é: está feito. Tetelestai, está consumado. Ele já fez. A gente precisa desfrutar. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Vamos orar e receber a bênção do Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ali na cruz, diante dessa situação onde o Senhor estava cheio de dores, lutando, sofrendo no seu próprio corpo, porque no 100% da Tua humanidade, o Senhor sentiu tudo aquilo. E ao mesmo tempo o Senhor pôde dar um brado de vitória, dizendo: está consumado. Tetelestai. Pai, muito obrigado, porque essa expressão significa tanto para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos olhar para essa história hoje, celebrando a ceia do Senhor, num dia tão especial, e entender o que o Senhor fez por cada um de nós na cruz. Pai, nós não queremos celebrar a ceia de uma maneira negligente, mas nós queremos entender e desfrutar do que essa ceia realmente significa para cada um de nós, o preço alto que o Senhor pagou naquela cruz. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo teu sacrifício, por amor a minha vida, por amor aos meus irmãos que me escutam. Pai, muito obrigado por esse sacrifício de amor. Pai, muito obrigado pela tua vida na nossa vida, e nós queremos honrá-la, nós queremos honrar a nossa salvação, com temor e tremor, como fala em Filipenses capítulo 2, nós queremos desenvolver a nossa salvação, e essa expressão é como se fosse: cumpra a tua salvação, honre a tua salvação. Nós queremos honrar esse preço alto que o Senhor pagou na cruz, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. Receba a bênção, meus queridos, e que a graça do nosso Senhor e amado Deus, o amor de Jesus, o Filho, e o consolo, o poder do Espírito Santo, seja sobre a minha vida e a tua vida, a minha casa e a tua casa, e que essa expressão
tetelestai, está consumado. Permeie todos os teus afazeres durante essa semana, e que a tua vida traga honra e glória ao nome do Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E lembrando que essa semana é a semana de oração. Então, a partir de amanhã, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, pelo Facebook, nós teremos um tempo de oração, toda a igreja junto ali no Facebook. Deus te abençoe em nome de Jesus.